Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Como é bom estar novamente aqui com vocês, agora no novo formato, como vocês estão vendo, não só mais em áudio, vamos continuar em áudio, postando lá no Spotify, mas também agora com esse novo formato em vídeo, porque muita gente nos cobrou isso, queria nos ver. Então estamos aqui agora nesse novo formato, eu espero que vocês gostem e compartilhem muito. É sempre muito bom, como eu sempre digo, né, estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito e falado dos nossos corações. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que vocês já ouviram, Olha, mas não talvez viram. Alguns de vocês já conhecem, outros não. Mas eu estou aqui com o pastor Leonardo, pastor aqui na nossa igreja, Mervana, Noruega. Muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo, pastor Leonardo. muito obrigado, pastora. Estamos aí de novo, mais uma vez. Pela Glória a segunda Deus. vez. Pela segunda vez, né? Nesse novo formato é a primeira vez. Olha que honra, né? Pois Obrigado é, pelo você é o convite. primeiro, é verdade. E glória a Deus, estamos aqui para falar da palavra, né? Sim, E que vocês sejam edificados nesse dia por tudo Amém. isso. E obrigado pelo convite mais uma vez. nada, é uma honra também tê-lo aqui com a gente. Eu sempre convido ele, porque a gente conversa muito, né? A gente tem muitas conversas no privado e é sempre conversas muito edificantes. Eu falo, nossa, a gente deveria levar esse podcast, deveria levar esse podcast, mas sempre, né, tem alguma coisa e nunca dá certo. Verdade, verdade. Mas agora Deus preparou esse momento e estamos aqui nessa mesa, Glória a Deus, tudo novo, né? tudo novo, e é justamente o que nós já vivemos, na verdade, na nossa vida, né? Temos muito tempo de mesa e muitas coisas o Senhor fala através dessa mesa. Com certeza. Então, vamos hoje compartilhar com vocês esse tempo de mesa. Mas, lembrando vocês, né? Já falei, mas falo novamente, envie esse episódio para outras pessoas, para que também outras vidas venham ser abençoadas e cresçam nesse conhecimento, que esse é o desejo do nosso coração. E, pastor Leonardo, a última vez que você esteve aqui com a gente, você não era pastor, faz quanto tempo? Uns 2 anos, 3 anos? Ah, eu não me lembro, mas faz bastante tempo. Faz bastante tempo, né? Mas você não era pastor na época? Não, não era pastor, não. Tinha quanto tempo mais ou menos de conversão? Tava bem no início que a gente falou sobre chamado. Bem no início, acho que uns 2 anos, né? 2, 3 anos, É. eu acho, alguma coisa assim. E aí, o que mudou? Compartilha. O que foi que mudou desse tempo de, né, não estar vivendo esse chamado, porque agora você foi consagrado, tem um ano de pastoreio agora? É, por aí. Eu acho que deu um ano em janeiro, né? Um ano Foi, em janeiro, né? sim. E aí, como é que tá? O que tem mudado nesse tempo? Não, então, vamos lá, né? A minha, como tudo iniciou, a gente já falou, né? Com certeza já falou no outro podcast, quem não viu pode ver de novo. Muitas das coisas não mudaram, né, Dri? Porque, na verdade, o meu chamado, eu acredito que o chamado de todos, ele não sofre uma alteração por causa de algo que nós fomos ungidos ou não, né? Então, como o meu chamado, ele não sofreu uma alteração. Ele não sofreu algo que eu posso dizer que mudou a minha vida. A minha vida mudou quando eu conheci Jesus, né? Amém. E a partir disso, o Senhor, ele só foi, na verdade, cada vez mais me chamando para dentro daquilo que já tinha mudado a minha vida, daquilo que já tinha me transformado. Então, eu até brinco, né? Eu vejo também muitos pastores falarem sobre isso, sobre a questão do pastoreio ser uma aliança, né? Uhum. Por isso que ele fica nessa mão, né? Nesse dedo, digamos assim. E eu vejo que essa aliança, na verdade, ela não nasce com o pastoreio, né? Ela nasce com o nosso sim, né? Nós nos casamos com Jesus, né? Quando nós dizemos sim. E, claro, agora, o que mudou, como eu vejo assim, as pessoas, como as pessoas buscam, como as pessoas veem algo de diferente, né? Eu acredito que é por isso que serve a unção, né? Sim. Desculpa, não é unção, ser ungido, né? É algo que as pessoas precisam ver, né? Para que elas possam testemunhar, talvez, ou para que elas possam aprovar, assim como a gente vê no Antigo Testamento os reis, né? Sim. Mas a gente viu que Davi foi ungido, era rei, mas as pessoas ainda não o reconheciam. Então, mas eu acredito muito que essa questão de ser ungido, ou separado, ou seja o que você for, no seu chamado, ela não altera o seu relacionamento com Deus diretamente, mas ela altera o seu relacionamento com as pessoas, talvez. Mas com Deus é como eu acabei de dizer, não mudou nada.
com certeza confirma mais o meu chamado, me põe cada vez mais a acreditar naquilo que eu estou fazendo, naquilo que nós, né, estamos Sim. fazendo para a obra do Senhor. Mas a mudança, assim, de relacionamento com Deus, ou de como eu me vejo com Deus, nunca mudou. A visão continua a mesma. A transformação é a mesma. Apenas é como um casamento, como eu mencionei. Cada vez vou conhecendo Deus mais e assim vou indo, mas essa questão ela não mudou. Até mesmo porque diante de Deus você não chega diante do Senhor como, o pastor Leonardo está chegando agora diante de Deus e tem preferências. É, no céu, né? Eu acho que é exatamente isso. Você está chega diante de Deus como um filho. Exato. Mas eu pergunto isso, Leo, por causa que muitas pessoas tendem a acreditar, né, que o chamado, que é a vocação que a gente sabe, na verdade, nos leva para um nível de responsabilidade e de renúncia, entrega maior do que antes de viver essa vocação. Sim. Por isso eu te pergunto, só que eu conheço muito da tua história, né? Desde o início, Sim, eu estou aqui sim. já contigo, e eu vejo que desde o início você sempre entregou muito, você sempre buscou muito em Deus, você realmente aceitou esse chamado, não chamado de ser um pastor, mas você aceitou esse chamado de O sim, né? o sim, o tipo de ser filho de Deus. Sim. E isso queimava no teu coração desejo de transformação, de mudança, de querer Verdade. realmente viver uma vida nova com Cristo. Porque Jesus fala, né, que foi para uma novidade de vida que ele nos chamou. Uhum. Então eu sempre via muito isso em você. Então hoje você está vivendo o seu chamado, eu vejo que sim, como tu disse, é muito mais, trata muito mais das pessoas que precisam talvez reconhecer do que você em Deus em si, porque eu acho que é o que eu falo e sempre repito. O quanto Deus nos chama, porque na verdade é Ele que nos chama, né? A gente pensa que a Sim. gente que a gente que o escolhe. Que almeja, né? Mas na verdade é Ele que nos chama. Então quando Deus nos chama, a gente tem que desejar passar por uma mudança. Sim. E não é ter esse desejo no coração só porque eu tenho um chamado. Ou porque Deus vai me ungir como Verdade. rei, mas eu já me comporto como tal, porque é a vontade de Deus para nós. Exato. E Dri, eu vejo que é isso que às vezes as pessoas perdem muito tempo. Porque as pessoas ficam olhando para a bênção sem olhar para o abençoador, ficam olhando o alvo sem treinar, entende? Sim. Não sei se estou conseguindo ser específico, mas a gente prega muito isso na nossa igreja, né? Que a gente não unge ninguém sem a pessoa já estar trabalhando, sem a pessoa já estar, e não é por trabalho, mas eu digo assim, a pessoa já está agindo Atuando, no que, né? exatamente. Então, na verdade, eu vejo que muitas pessoas perdem tempo nisso, porque tem muitas pessoas que ficam assim, mas no que eu sou chamado? Qual é o meu chamado? O que eu vou ser? Será que eu sou pastor? Será que eu sou mestre? Será que eu sou profeta? E é algo natural que flui, na verdade. Né? Exatamente. E às vezes a gente fica perdendo tempo, e aí é onde entra também comparações, né? Nós nos comparamos e vimos, e aí eu acho que é onde nós começamos a andar em círculo na nossa vida espiritual. Porque uma coisa que você falou agora, e que é a verdade, não é importante. Porque nada mais é importante do que está no céu, nada mais é importante que está nos braços do Pai, nada mais importante. Exatamente. Porque até quando os discípulos, né, eles voltaram, né, daquela vez que eles estavam expulsando o demônio, coisa arada, eles voltaram tudo. E Jesus disse, alegreis que o nome de vocês está no livro da vida. Então, assim, às vezes a gente fica perdendo esse tempo buscando algo maior, buscando algo que, e na verdade está sempre no simples, está naquela palavra. Olha, se você orar em secreto, a sua recompensa vem em secreto. Ajoelha, vai no teu secreto. E eu vejo que muito isso que nós perdemos tempo. Porque para um coração arrependido, para um coração que ama Jesus, nada mais importa. Não tem mais importância. É igual, o que é uma pessoa abençoada? Uma pessoa que tem muito dinheiro? Uma pessoa que tem muitas coisas? Não, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem Deus, que realmente entende o que Deus fez na vida, o que Deus está fazendo, independente da classe social, independente se é pastor, independente se é profeta, sabe? Não, eu estou no lugar onde Deus me colocou e eu estou onde Deus quer que eu esteja. Isso é importante na nossa vida, né? É assim que nós vamos alcançar aquela voz que um dia vai nos chamar e dizer filho bom e fiel. Porque não chama pastor bom e fiel, profeta bom e fiel. Não, filho bom e fiel. Então, é muito isso. Eu acredito que as pessoas têm buscado esse foco por causa da nossa visão, né? A ambição, né, do coração do homem, na verdade. Porque é um lugar de visibilidade,
é um lugar de reconhecimento, Exato. querendo ou não, o chamado te dá muito isso, né? Essa visibilidade uhum. para os homens, como tu disse, né? Te dá muito esse reconhecimento também, não apenas isso, mas reconhece o que Deus está derramando em você. Exato. E, consequentemente, as pessoas acabam te colocando num lugar que aí é um lugar perigoso, porque se o seu Exato. coração não estiver verdadeiramente centralizado em Deus, você pode se perder, como Uhum. Saul, né? É verdade, é verdade. Mencionou sobre Davi, a gente vê que Saul ele se perdeu, por quê? Porque é por causa da pressão das pessoas, porque as pessoas elogiaram e queriam ele, e aí, no final ele acabou se perdendo nisso. Exato. Mas Davi o tempo todo se guardou, porque Davi, como tu disse, ele não foi separado ou ungido rei simplesmente porque Deus escolheu, mas é porque ele já era. Ele já era. Já tinha coração de rei, Já né? tinha coração de rei, porque ele amava. As ovelhas que ele cuidava. Exatamente. E é justamente isso que tu falou aqui, né? Quando Deus é aqui na nossa igreja, muito essa cultura. A nossa pastora, ela nunca consagra alguém, separa alguém a um ministério, a uma vocação, simplesmente porque ela, eu vou fazer. Não, ela já vê ali, né, Atuação, né? a pessoa atuando, A mas... pessoa vive, na verdade, não é nem atuando, porque Isso. atuar é algo que você pode fazer, representar, mas a pessoa já vive aquilo, ela já tem uma Deus vivência. já pintou na pessoa Exato. mesmo. Assim como Davi, né? Exatamente. Exatamente. Então é o que eu falo, a gente tem que ter muito esse cuidado de não querer, e por isso que eu trouxe esse tema e perguntei isso para ti, se tinha mudado alguma coisa, porque eu vejo que hoje muitos cristãos, infelizmente, têm desejado muito isso, como realmente tu disse, mas têm esquecido do compromisso com Cristo. Porque Jesus disse, né, se tu queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, existe um compromisso, uma responsabilidade com Cristo. E esse compromisso de matar o seu eu mesmo, de viver em renúncias, de assumir um compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo, não deve estar ligado por aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Como um chamado, por exemplo. Exato. Porque Deus vai me chamar, Deus vai me separar, Deus vai me ungir. Davi é um ótimo exemplo. Davi não fazia o que fazia porque um dia ele seria separado como rei. Davi fazia o que fazia porque ele amava. Deus colocou isso nele. E do mesmo modo somos nós. Eu sempre lembro quando a pastora foi me consagrar também pastora, ela falou, não, você já é uma pastora. E eu assim, eu lembro disso. Lembra, né? E eu assim, eu não consigo me ver ainda, porque às vezes é difícil mesmo. Mas quem já tem esse discernimento, quem já tem realmente essa maturidade espiritual, consegue ver o que muitas vezes a gente não está vendo. Mas porque ela já me via fluindo nesse chamado. E eu não fluía porque eu estava almejando um dia ser consagrado, do mesmo modo você. Todo mundo era notório, você gosta de servir, você gosta de estar com as pessoas, você gosta de conversar, de aconselhar, é algo notório num pastor, por exemplo. E por isso veio, a consequência é a unção. É isso. É você ser separado, consagrado. Então, como cristãos, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, porque tu tem propriedade para falar isso, como o cristão deve hoje assumir esse papel de responsabilidade, mesmo muitas vezes custando, porque eu sei que custa. Custa. E o que tu pode aconselhar essas pessoas que estão aqui, né? Como elas devem se posicionar nesse lugar? O que tu fez? Porque eu sei que te custa e te custou. E continua custando. Continua custando, exato. O que tu faz para te não explodir? Porque, como tu falou, custa. Custa. E dá vontade de desistir, sim ou não? Dá, muitas vezes. E aí, o que tu faz? Assim, a gente tá falando de Davi, não é por acaso, acho que eu sempre puxo Davi, porque eu me espelho muito em Davi. Duas pessoas da Bíblia que eu gosto muito, que me espelham muito, é Davi, né, pela simplicidade do coração, e Pedro pela explosão das emoções, né? Então, é muito Pedro, gente. Então, eu vejo muito... a vida de Davi, ela foi muito um exemplo para mim, nesse quesito, porque... muitas vezes eu tenho vontade de fazer algo, às vezes eu faço algo de errado, entendeu? Porque não é porque a gente foi consagrado a pastor que isso mudou também. Muito bom. Então, o que acontece, que eu acho que é o mais importante para que a gente não venha perder esse tempo? Nós olharmos sempre para Deus. Isso é o principal, porque nós vamos errar. Olha, outra coisa, nós vamos errar, o seu irmão vai errar, o seu pastor pode errar, o seu profeta pode errar. Todo mundo está sujeito ao erro, a igreja está sujeita ao erro. Quem só não está sujeito ao erro é Jesus. Então, quando a gente está nessa caminhada,
e nós gostaríamos de nos alinharmos, nós temos que, primeiro, ter entendimento que nós estamos trabalhando para o céu. Que nós estamos sendo... Porque nós aprendemos muito isso também no discipulado, né? A gente tem um discipulado da igreja, para quem não sabe, que nós somos mordomos de Cristo. E quando nós entramos nesse lugar de mordomia, que na verdade nós não somos dignos, na verdade, de nada, e que tudo que nós temos, na verdade, é aquilo que Deus nos deu, isso já é uma bênção extraordinária. Só de nós estarmos aqui sentados, poder falar de Deus, isso já deveria ser considerado uma bênção. Então eu acho que nós devemos primeiro ter esse olhar de gratidão a Deus. Porque quando nós temos esse olhar de gratidão a Deus, o que vier é lucro. Porque nós não somos dignos de nada. E eu vejo muito isso na vida de Davi. Eu vejo isso muito na minha vida. Sempre às vezes quando também essa pressão, como aconteceu com Saul, acontece na vida de todos nós. Sendo quem você é, sendo quem você não é, quem deixou de ser, ou quem quer ser, você vai ter sempre essa pressão lhe perseguindo. Que é o quê? A pressão das pessoas. Então quando você entra nesse lugar onde você olha para o céu, onde você olha para Jesus, onde você tem esse foco e você ama. Porque palavras bonitas, eu posso falar, você pode falar, todos podem falar. Sim. Mas ser convencido de verdade é só o Espírito Santo, ser convencido desse amor. E é uma coisa que eu acredito assim, que foi algo que mudou minha vida, foi isso. Eu fui convencido do amor de Jesus por mim e através disso eu busco amá-lo. Mas eu vou errar? Vou, muitas vezes. Vou fazer algo que eu não queria. Às vezes eu preciso me dedicar mais, preciso. Todos nós precisamos. E aí nós temos que cuidar com esse tipo, porque nós somos sujeitos à falha. E às vezes se nós nos cobrarmos essa perfeição, se nós nos cobrarmos coisas que não estão no devido lugar, porque nós não somos perfeitos. Sim. Mas quando nós nos cobramos, mas nos cobramos com amor, nos cobramos quando nós nos entendemos que se você fizer algo de errado, na verdade você não está ferindo uma pessoa só. Você pode estar ferindo algo que Jesus colocou na sua mão. Então isso que é muito forte na nossa vida, é onde nós vamos ter uma verdadeira responsabilidade. Porque não vai se tratar das pessoas, não vai se tratar daquilo que nós almejamos, mas daquilo que Cristo almeja. Então eu vejo muito isso, assim, o que eu foco muito nesse... Tenho sempre focado, não é nesses últimos tempos como pastor, mas sempre foquei. Foi assim, o que eu estou fazendo, Cristo tá gostando? Eu estou realmente atraindo o coração dele? Ele realmente tá me vendo? Tá se alegrando? Porque eu vejo que às vezes até eu vou abrir agora um parênteses aqui, que às vezes na igreja se procura, até nessa questão de chamado, né? Já que nós estamos falando sobre isso, se procura muito um profeta, né? Sim. Um profeta, e eu não tenho problema com profeta, acho que profeta está na igreja porque ele tem uma função, ele aponta, né? Ele é uma bênção, sim. Mas às vezes nós queremos um profeta para nós. Eita. Ah não, porque você vai ser abençoado, irmão, sim. Você... E eu posso falar isso com convicção porque muitas pessoas já viram isso, a coisa que mais toca no meu coração, quando Deus fala comigo, é quando ele fala, eu vi teu coração, eu me alegrei. Eu já tenho vontade de chorar só de falar isso. Por quê? Porque esse é o meu foco. Esse é o meu foco. Se o meu coração está alinhado com o coração de Deus, se o que Deus está vendo de lá de cima está realmente agradando Ele, sabe? Então, claro que muitas vezes eu não faço o que Ele queria. Mas eu tento. E eu estou disposto, sabe o quê? A errar e tentar de novo. Sim. Então é isso que nós temos que focar. Isso que está falando é sobre temor, né? Exatamente. Eu acho que é o que nós, todos os cristãos, o ser humano, na verdade, precisa ter um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, esse temor começa a nascer dentro de nós. Exato. E você tendo esse encontro com Jesus, você não quer decepcionar, mas um verdadeiro encontro. Exato. Porque muitas pessoas hoje dizem assim, eu vou na igreja, eu estou todos os cultos, mas não teve um encontro com Jesus. Exato. E se não tem um encontro com Jesus, tu continua a vida do mesmo modo. Exato. E aí tu vai ficar buscando, correndo atrás de reconhecimento. Por quê? Porque a gente sabe que a carne, ela tem ambições. Sim, a carne, ela deseja isso, é algo natural do ser humano. Mas quando você tem um encontro com Jesus, seu eu realmente morre. E aí você deseja o quê? Agradá-lo, como tu está falando. O teu desejo, o que queima dentro de você é agradá-lo. É andar alinhado com o coração de Cristo. O que ele deseja de mim, o que ele espera de mim. Será que eu estou de fato agradando Ele? Será que as minhas atitudes estão agradando a Ele? Por isso que eu iniciei esse podcast perguntando o que foi que mudou para você. Mas eu sei que, convivendo contigo,
não mudou, porque tu já tinha esse desejo no teu coração de querer agradar o Senhor. Então o título não veio, sabe, para subir, né, a tua cabeça, ou... E glória a Deus, né? Não, ele veio para reconhecimento Sim, das sim. pessoas, que não, ele realmente é um pastor. Mas diante do Senhor, tu já vivia isso, tu já Exato. tinha, tu já desejava agradar o coração, já desejava cuidar daquilo que ele, sabe, cuidaria se ele estivesse aqui, que são pessoas. Então, a gente, como cristão, a gente tem que viver isso na nossa vida. É realmente anular, se anular, negar a si mesmo, para que a gente possa viver como Cristo quer. Carregar a nossa cruz, gente. Evangelho é compromisso, é responsabilidade. Não existe evangelho sem cruz. Não. Quem nunca ouviu aquela palavra, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu vou para a igreja. Então Deus não quer. Então é muito isso, né, Dri? A gente às vezes terceiriza essa responsabilidade, né? E essa responsabilidade, enquanto a gente está terceirizando, na verdade a gente ainda não encontrou Jesus, né? Não tem esse encontro com ele. Exatamente, porque nós na verdade temos que entender que às vezes realmente nós temos que nos posicionar em algumas coisas, temos que abrir mão de algumas coisas, porque como você falou no começo, pega a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, antes de pegar a cruz, né? Antes de você botar a mão no arado, antes de você botar a mão em algo que é santo. Primeiro se negue. E depois Porque é a parte mais difícil. Exatamente. Porque isso é muito forte. Porque pegar a cruz, qualquer pessoa consegue pegar uma cruz. Jesus estava caminhando com a cruz, e aí os soldados vieram e pegaram a cruz e deram para outra pessoa ali. É fácil carregar uma cruz, mas o negar-se a si mesmo, porque exige o domínio próprio. Exato. Existe renúncia, existe você negar suas próprias vontades, negar seus sonhos, muitas vezes. Quantas vezes eu tenho acompanhado esse testemunho, onde nesse semestre o Senhor falou assim, vai sair do trabalho e ficar em casa. Exato. Como assim, Senhor? Sabe? Tipo, eu tô com tantos projetos, como? Mas Deus falou. Obedeça. Pronto. Então, pra mim, acho que é mais difícil, antes de carregar uma cruz, é você negar-se a si mesmo. Por isso que Jesus colocou em primeiro lugar. Exato. Negue-se a si mesmo. E o que Deus tem pedido para vocês aí de casa para negarem? Exato. A pergunta que a gente não pode deixar de perguntar aqui. O que Deus tem pedido aí para você estar negando e você estar resistindo? Às vezes não é um relacionamento. Às vezes é um trabalho que Deus está vendo que não é para você continuar nesse lugar. Deus está querendo algo maior para você. Você está aí, continua obstinado. né? Exato. Sim. Então, o que é? Que você possa dar uma resposta para o Senhor, porque você só vai viver o chamado, eu creio, quando você de fato entender isso. Que antes, né, do Senhor te separar e te consagrar a algo, Ele precisa trabalhar certas coisas no nosso coração. Certos ídolos que estão ali ainda, né? Claro, porque senão a gente fica contaminado, né? Exatamente. Mas e aí, pastor Leonardo, esse 1 ano de pastoreio, quais são as experiências que está tendo? Tem alguma experiência que te marcou dentro desse 1 ano, que tu falou assim, meu Deus, isso aqui é muito forte, que talvez olhe a parte da tua vida? Deixa eu pensar agora, que tem muitas, né? O que assim, Deus tem falado muito nesses últimos tempos é o que nós já estamos falando, né? Que Deus tem falado muito na minha vida, né? Sobre se negar, né? E assim, o que tem marcado na minha vida não é o pastoreio. Não é o que eu estou fazendo para as pessoas, mas é o quanto eu tenho me dedicado, entendeu? Porque apesar disso, não é um peso que a gente não está querendo trazer um peso para as pessoas, né? Porque até Paulo mesmo dizia, né, Edri, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então assim, mas não é isso, é o seu coração. Então assim, o que Deus tem trabalhado para mim, que eu posso dizer assim, nossa, isso tem mudado a minha vida como pastor, é uma coisa que, assim, realmente, me negar a mim mesmo. Por quê? Porque eu sou um cara que a minha visão como pessoa de Cristo, como filho de Deus, se deixar, eu me tranco só num quarto, fico só orando e esqueço do planeta Terra, entendeu? Mas aí, por esse amor, então essa é a minha maior experiência como pastor, por esse amor, eu me cobro de estar com as pessoas, eu me cobro de estar em comunhão, eu me cobro de, assim, por causa de Jesus. É Jesus que quer aquela pessoa, sabe? E aí Deus tem acrescentado um amor no meu coração. Mas esse amor, ele não veio natural, entendeu? Ele veio através de posicionamento, onde realmente às vezes eu estou negligenciando
a minha vontade, ou não é negligenciando a Negando, palavra, negando negando, a tua exatamente, vontade. negando a minha vontade, porque Deus quer que aquela pessoa seja tocada, sabe? Negando a vontade de ficar com cachorro. É, Quem não na sabe, floresta, pra quem não sabe, a paixão dele é cachorros. é cachorro, floresta, É, estão negando, tá no meio do mato. tá no meio do mato sozinho. É isso aí. Então, é isso, entendeu? É Sim. isso. Isso é o que mais, assim, ó, como... Não é uma experiência que eu posso dizer assim, nossa, foi algo que Deus veio do céu e uma voz falou. Sim. Não, é algo que eu É sinto que contínuo, Deus né, quer. que tem Exatamente. feito. Porque, às vezes, já que a gente está falando sobre chamado, às vezes, muitas vezes, nós nos enganamos com a inconstância, né? Porque nós achamos que assim, pô, a gente recebeu uma palavra agora, fui em algo assim, fui uma ministração, como eu também participei do Legendários esse tempo, nossa, isso mudou a minha vida. Não, isso não mudou a minha vida, sabe? Até eu falo, se eu puder falar até um pouquinho, assim, abrir um pouquinho a experiência do Legendário na minha vida, não foi algo novo, não foi algo que eu vi lá, que assim, nossa, Deus mudou minha vida e falou algo. Não, Deus falou assim, ei meu filho, eu nunca me esqueço, eu subi naquela montanha e ele falou assim, meu filho, o que eu te chamei para fazer? Aí, aquele momento, meus olhos abriram, porque, mais uma vez, às vezes a gente está em lugares, a gente não percebe o que Deus está querendo que a gente faça, entendeu? E lá, quando eu estava lá, todo, né? exatamente, quando eu estava lá, naquele período, eu vou abrir esse parênteses, assim, não sei se eu posso falar um pouquinho. Vai. Quando eu estava lá, subindo, Deus não me prometeu algo novo. Deus não disse assim, eis que eu faço nova todas as coisas, e não tem problema sobre isso, sabe? Sim. Mas estou querendo dizer assim, é algo que Deus falou comigo e foi muito forte. Para de olhar para ti. Ele só falou isso, para de olhar para ti. Porque eu estava só assim, meu Deus do céu, Senhor, o que é isso? O que eu estou passando aqui? O que está acontecendo que eu não estou te entendendo? O que essas pessoas estão fazendo? Eu não estou te achando. E Deus só falou assim, para de olhar para ti. Para o que eu te chamei? E aí meus olhos abriram, entendeu? E aí aquele momento eu disse, nossa, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus me chamou como pastor, antes mesmo de tudo, sabe? Então, é isso que eu acho que às vezes nós temos que nos entender com a nossa constância. Porque nós queremos, às vezes, ser avivado, quando na verdade o avivamento está no natural, está em algo dentro de casa. Nós queremos um avivamento que desça um fogo, assim como foi em Pentecostes, assim. E, claro, isso existe, mas isso existe através da constância, porque antes daquele avivamento de fogo, Deus deu uma ordem para Pedro, Deus deu uma ordem para a igreja. Fiquem aqui e orem. O que isso está querendo representar? Constância. Então, às vezes, nós não temos essa constância no nosso chamado e nós queremos ver o fogo descer. E às vezes desce. Mas sabe o que acontece? Pela falta de constância, nos próximos dias esse fogo apaga. E aí não acontece o que nós vimos em Pentecostes. Foram 3.000 pessoas. Então é muito isso, sabe? E tu falando sobre isso aí, sobre essa questão do Legendários, né, onde tu precisou, o Senhor falou contigo, tira os olhos de ti. E eu volto novamente pro versículo que tem, né, assim, permeado aqui no nosso episódio de hoje, que é sobre negar-se a si mesmo. Quando a gente vai ver lá onde Jesus fala dos 3 que passaram por aquela pessoa que tá jogada ali no chão, toda ferida e tal, e passaram ali o samaritano, o levita e o sacerdote, e quem foi que parou para ajudar aquela pessoa? Exato. Não foi um pastor, não foi um... E é isso que eu volto, é a responsabilidade, a palavra de Deus, a Bíblia, gente. Ela não foi escrita só para líderes, ela foi escrita para todos, todos aqueles que foram chamados. Exato. Então, assim, ela se aplica a todo mundo. Ela se aplica a mim, se aplica ao Léo, se aplica às ovelhas. Título não diferencia nosso compromisso, a nossa responsabilidade com Cristo. Evangelho, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncias, e é isso que nós estamos falando. Tu poderia não ser um pastor naquele momento, mas eu tenho certeza, lá no Legendário, se a pessoa que estava ali do teu lado, que tu, né, contou um pouco pra gente aqui, tivesse precisando da tua ajuda, não ia, porque eu não sou pastor, não vou ajudar ele. Exatamente. Não ia, porque isso queima no teu coração o desejo de querer ajudar as pessoas, como tu já fazia isso antes mesmo de ser pastor. Exato. Então é isso assim que a gente precisa, sabe? Traz essa consciência, que eu desejo no meu coração, e também conversando com o Léo, é isso, é trazer essa consciência para as pessoas que estão nos ouvindo. O Evangelho é para todos,
é uma vida de renúncias para todos. A Bíblia não foi escrita só para... tanto que Jesus veio combater muito, se a gente for, né? Exato, exato. Os fariseus, os saduceus. Por quê? Porque eles eram aqueles que só eles, né, tinham para eles ali a Torá. Então só eles podiam abrir. Até a igreja, né? Os padres também eram A assim, Igreja liam no Católica, latim, né? sim, exatamente. Então Jesus, ele veio para nos dar acesso a um novo caminho, que é o caminho Pai. Ele veio nos trazer essa realidade. Então, sabe, quer viver o chamado? Glória a Deus, aleluia, por isso, bênção, chamado é bênção. É mesmo. Né? Uma honra poder servir o reino de Deus através, né, dessa... Porque existe uma unção também, né, que é derramada, sem dúvida, quando o chamado é reconhecido. Mas, gente, você pode viver, sabe, essa palavra na sua vida, diariamente. É só você tomar para si o que está escrito aqui e colocar em prática. Sai desse lugar, a gente precisa sair desse lugar de... eu terceirizar, foi o que tu falou, né? Terceirizar a minha vida. Não, a minha vida tem um dono, é Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que tem que realmente conduzir todos os meus passos. A palavra dele tem que guiar todas as minhas atitudes, decisões. A Bíblia fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É verdade. Então, por que ela é lâmpada? Porque ela vai iluminar os teus caminhos. Então, que você, né, através desse podcast, você possa aí, decidir. Bênção se você decidiu viver um chamado, glória a Deus, busque por isso. Eu lembro no início da minha conversão, meu Deus do céu, quando eu ouvi sobre propósito, sobre chamado, eu falei, eu quero descobrir qual é o meu chamado. Todo mundo, né? Todo mundo, claro, ainda mais assim, pessoas que vivem sem um propósito de vida, sem sentido nenhum. É maravilhoso isso, mas isso não pode ser aquilo que vai, sabe, assim, guiar a tua vida para a vida. Não, a tua vida tem que ser realmente guiada pela palavra de Deus. E se o chamado vier, vai ser porque você já está vivendo. Amém. É já está vivendo, né? Seja o evangelismo, seja o pastoreio, seja fazendo missões, você já vai estar vivendo, você já vai estar dentro desse contexto e por isso o reconhecimento vai vir depois. Exatamente. Mas não espere, eu não desejo só isso, simplesmente. Verdade. E quais são os planos daqui para frente? Tem planos? Tem muitos, né? Mas eu acredito assim muito que Deus tem, se for falar do meu chamado, né? Eu acredito que Deus tem muito me chamado com homens e jovens, né? Que é o que eu venho atuando hoje também na igreja, né? Tenho planos porque eu acredito que tudo aquilo que Deus ele coloca no nosso coração, tudo aquilo que você queima, é aquilo que Deus ele quer usar algum dia, né? Então assim, Deus me colocou eu gosto, né? Dessa questão de solitude, essa questão de ir no mato e ter aquele encontro com Deus lá, que é uma coisa diferente. Eu acho que talvez muitos devem estar me ouvindo achando que eu sou louco, mas eu acredito... Mas é porque o mar da Noruega é diferenciado também. Também. Mas é até bíblico, né? Os caras não subiam o monte lá, e não iam lá no monte ver a Deus, então... e eu acredito muito assim que Deus ele tá gerando algo no meu coração com essa questão, sabe? Tô em oração, mas eu acredito que muito... E até para as crianças também, com tá vindo aí... também. O que tá vindo aí para as crianças? Mas tudo conectado. Eu acredito que tudo conectado. Pode preparar já o teu filho aí. Sem bênção, gente. Eu acredito que tem algo que o Senhor tá realmente trazendo para essa geração nos dias de hoje. Tem algo que... eu acredito que assim, o mal tem se levantado, sabe? Mas o reino de Deus não tá se curvando, não. Eu acredito num tempo muito ousado de homens e mulheres de Deus. É nisso que eu acredito que Deus tem me chamado, sabe? Amém. Nessa posição de estar... foi uma palavra que eu recebi também, de estar na brecha, né? De estar posicionado, que eu acho que é Abacuque 4. Depois eu posso até botar, a gente bota escrita aí embaixo, mas é de estar posicionado, né? Que é aquela parte que ele fala, esteja de sentinela e escreve bem grande, né? Sim. E essa palavra é algo que ela tem gerado mesmo no meu coração, e eu tenho entendido que é isso, que é o que o Senhor quer. Por quê? Porque a palavra ela não muda. Então nós temos que imprimir essa palavra, continuar imprimindo essa palavra, porque ela não muda nos corações. E tem que ser algo que nós temos que estar de sentinela. Quem está de sentinela está pronto para guerrear. Então eu... Até, vamos lá, já que tu está conversando e gosta de conversar, né? Eu lembro que assim, antes mesmo de eu ir pro Legendário, muito interessante que isso tudo vem acontecendo, né? Que eu falei que eu tenho essa minha vontade de estar dentro de um quarto. E eu mergulhei muito nisso, né? E eu ficava muito tempo dentro do quarto.
E o Senhor, de alguma forma, estava me chamando para alguma coisa e eu não estava entendendo. Até que um dia a minha pastora, né, ela veio e falou, né? Você também é minha pastora, né? Mas é a pastora Ana, nesse caso. Ela disse, Léo, eu não sei o que aconteceu, mas tu viu a Deus, tu conheceu Jesus de uma forma e tu largou todas as tuas armas, mas Deus ele tá te chamando para tu pegar essas armas com o mesmo amor, com a mesma vontade e continuar. Então eu acredito que esse é o tempo que a igreja está se levantando e é nisso que é o meu plano daqui para frente, sabe? Armar. Não eu, mas a nova geração, os novos filhos de Deus que estão se levantando, sabe? Uau, que forte. E uma palavra que Deus tem falado no teu coração esses dias, compartilhar com a gente antes de finalizar. Tá, tem uma palavra que o Senhor tem falado muito no meu coração esses tempos, sobre Elias, né? Eu não me lembro o versículo e o capítulo de cabeça, mas é quando Elias ele tá na caverna, né? E tem umas coisas que Deus me chama a atenção naquele verso, naquele capítulo, que ele fala assim, ó, veio um vento forte. Veio um vento forte, mas Deus não estava lá. Veio um trovão com voz de muitas águas e Deus não estava lá. E veio uma brisa. E Deus estava nessa brisa. Então eu acredito que Deus, não é que ele não vai vir de vento forte, não é que ele não vai vir de trovoada, mas Deus ele está nos chamando, a palavra que Deus está queimando no meu coração esse dia, que Deus está chamando uma igreja que está atenta, que está discernindo os espíritos, que está discernindo as brechas. Exatamente. Uma igreja que está atenta, porque pode ser vento forte, pode ser trovoada, porque isso esse versículo, esse capítulo, ele se remete a Moisés, né? Porque Moisés estava no monte e Deus veio como voz de muitos trovões, com muito vento, assim fala, né? A gente tem uma descrição. Então, na verdade, a igreja desses tempos de hoje é uma igreja não religiosa, uma igreja que não enquadra nada, uma igreja que ela apenas ama o Senhor e que independente da forma que Ele fala, independente da forma que Ele vem, nós estamos abertos a ouvir e preparados para isso, sabe? Então, acho que é isso que Deus tem falado nos dias de hoje para mim. Ele está sensível, né? Exato, exato. A palavra é estar sensível ao Espírito. Exato. Porque se a gente não estiver sensível, a gente não vai entender. Porque é aquela coisa. A gente fica muitas vezes, porque Deus falou dessa forma comigo, Ele sempre vai falar. Eu tenho muito isso assim. Eu falo assim, que eu admiro que em pessoas que falam assim, meu Deus, passou um pássaro. E a pessoa, meu Deus, Deus falou. Através do pássaro. Eu não tenho aquela maneira. É incrível, Deus fala comigo de uma maneira assim, muito única, sabe? Assim, não através, também através da Bíblia, mas assim, muito através da oração. Esse é o lugar onde eu ouço muito a Deus, muito assim, eu sempre falo, todas as minhas ministrações que eu trago, sempre partiu desse lugar, do lugar de oração, onde eu tô ali, tendo meu tempo com o Senhor, e o Senhor, assim, Ele fala tão forte, e vem com uma convicção dentro de mim, que, assim, eu falo, meu Deus, assim, pronto, tem a ministração pronta. É sempre assim, sabe? Seja uma direção que eu tô precisando. Esse dia eu compartilhei nas minhas redes sociais que eu tava orando com meu filho, com o Lucas. E aí, né, a maioria que sabe que ele tem essa síndrome. E eu sempre oro, né, Senhor, ajuda ele na dificuldade dele. E ele também repete, Senhor, me ajuda na minha dificuldade. E na hora o Espírito Santo ali, não usa mais a palavra dificuldade, usa a palavra desafio. Aí eu, mas qual a diferença? E o Senhor falou, olha o peso que há na palavra dificuldade. Então, quando você ouve, né, você já leva para o lado, tipo, é uma dificuldade, algo ruim. Mas quando é um desafio, isso te leva a algo que você pode superar, né? Exato. A dificuldade, ela não sai, mas quando desafio, você tem um desafio, você supera. Você consegue, já parece que vem um sentimento, tipo, eu vou conseguir. Exato. E o Senhor falou isso comigo, meu Deus, então assim, o Senhor fala muito comigo através da oração. Então, às vezes, eu fico até assim, né, ele usa profetas, e é benção, eu fico... Mas, para mim, uma palavra marcada do Senhor é quando Ele fala diretamente comigo. E é através desse lugar, sabe? Quando Ele fala através dos profetas, eu tenho que ou anotar, ou eu tenho que gravar, porque senão eu esqueço. Eu esqueço. Mas quando Ele fala na oração, acabou. Eu lembro mais da vida. Mas a gente precisa realmente dessa sensibilidade para perceber a movimentação do Senhor. E essa sensibilidade, Dri, eu falei nisso, tocando nesse assunto da questão sobre o que a gente está conversando, né, sobre se negar e tudo mais, é porque assim, ó, o que chama muita atenção para mim também nesse versículo é porque com Moisés foi de uma forma, mas com Elias foi outra, entendeu? Então, a gente, quando nós temos um chamado, nós não podemos nos comparar.
Nós não podemos esperar que porque com ele foi assim, vai ser comigo também. Então, é muito ligado nisso, sabe? Você tem o seu jeito. Então, agora, porque a Adri tem o jeito dela de ouvir a Deus, eu vou ter que ouvir a Deus dessa forma também. Não, você tem a sua forma. Então, nós realmente temos que estar preparados a discernir o que Deus está falando. Porque se a gente pode, nós mesmos podemos matar a nossa vida espiritual. E não era o caso dele. Exatamente, nós precisamos entender isso. Que cada um tem um chamado, né? Porque às vezes nós nos comparamos... E a forma como Deus se comunica com cada um. Exatamente. Nossa, e é aí que nós vamos nos alinhando com a vontade de Deus, entendeu? É nisso que nós vamos conseguindo testemunhar em nós mesmos o nosso chamado. Sim. Porque é isso que é importante. Como que você ouve a Deus? Como você experimenta Deus? Qual é o seu toque de amor com Deus? Aonde você sente o amor de Deus, sabe? Então cada um tem uma forma. Já vi gente falar que vai no banheiro, já vi gente falar que tá tomando banho, já vi gente falar que tá cozinhando e ouve a voz de Deus. Então assim, cada um tem uma forma. Sim. Nossa, isso é muito forte tu trazer pra gente também, porque realmente a gente precisa... isso é intimidade, né? Isso é gerado na intimidade, você conhecer a forma que Deus fala com você. Exatamente. E para conhecer a forma, você tem que conhecer a voz, né? Exatamente. Sempre dou esse exemplo, né? Meu marido liga, às vezes ele pode ligar de um número desconhecido, mas eu já conheço a voz dele. Por causa da intimidade. Exatamente. E a mesma coisa é o Senhor, né? Realmente construir esse relacionamento. E isso também é através da renúncia. É através de negar-se a si mesmo, porque muitas vezes a gente não quer entrar no lugar secreto. Não. Muitas vezes a correria do nosso dia a dia não dá. A gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo hoje em dia, a verdade é essa. Mas negue-se a si mesmo. Exatamente. A palavra é essa para você, negue-se a si mesmo, para que você possa crescer, não apenas na graça, mas no conhecimento do Senhor. Amém. Essa é a palavra dele, né? É. Então é isso, gente, nosso episódio de hoje. Tem mais alguma coisa a acrescentar, pastor? Eu tenho horas aqui. Pena que não dá pra gente estender muito, porque já deve ter passado aí uma horinha, se duvidar. Mas foi muito bom ter você aqui novamente. Vai ter outros. Se vocês gostarem, gente, já comenta aqui. Eu quero mais participações do pastor Leonardo, que a gente traz ele novamente Bota aí. Com novas experiências, novas histórias para contar. Creio que vai ter muito mais oportunidades que agora, né? Com esse novo formato agora aqui. Agora está mais fácil, né? E também estamos agora aqui na nossa igreja, temos nosso próprio estúdio. Agora acho que vai Então vai ser mais melhor. tranquilo, acho que vai dar mais. Amém. Mas é isso, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite, esse desafio. Tá. Que é um desafio para ele, gente. Para vocês entenderem, ele gosta de estar no quarto. E falando, né? Falando aqui é bem mesmo desafiador. Quem vê, ele pensa que ele ama falar, mas na verdade é o contrário. Mas eu que agradeço. É muito bom estar aqui, poder compartilhar algo de Deus, né? Porque a gente está aqui fazendo algo para o Senhor. Que eu espero que isso venha mudar a vida de alguém, de alguma forma. Às vezes não mudar, mas como eu falei, não é sobre mudar, mas é sobre entender, né? Sobre se posicionar. Então que isso venha trazer realmente. Obrigado você também, porque você tem sido essa flecha, né, na nação, né, norueguesa, e se espalhando para o Brasil, e se espalhe muito mais, né? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mas obrigado pelo convite e glória a Deus. Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com o pastor Leonardo. E é isso. Deus abençoe a todos vocês. Lembre-se de compartilhar esse episódio de hoje. Não só aqui no Spotify, mas também no YouTube, que agora estamos lá, né? Então é isso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, Deus abençoe.